vestido em majestade, aí todos cantam, a terra se alegra, reflete o céu, e as terras não podem esconder, nós somos tua voz, nós somos tua voz.
Mais uma vez, mais alto.
Quando nós declaramos mais uma vez isso, te coroamos Rei, te coroamos Rei, se há enfermos no nosso meio, serão curados, se há atormentados de espírito, de alma, esse espírito maligno e imundo vai ter que sair em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está pedindo por uma doença, por alguma doença na alma, enquanto nós declararmos esse cântico, coroamos o Rei, toda perturbação, todo espírito maligno, todo espírito imundo, se precisar se manifestar, Senhor, permita, mas se não for necessário, Deus, em teu nome, então não se manifeste, mas manifeste a tua glória e o teu poder agora. E eu te peço, Senhor, enquanto nós cantarmos e declararmos e te coroamos, Senhor, o Senhor vai passar fileira por fileira, pessoa por pessoa, qualquer como, Senhor, o menino será liberto, o cativo das mãos do diabo será curado, sarado, liberou, recebe, recebe a cura, recebe o teu milagre hoje, recebe a tua bênção e o teu favor, Deus, recebe a tua cura, cura física, cura da alma, grilhões e cabeças ao seu nome. Se você precisa de um milagre, levanta a tua mão. Se você precisa de uma bênção, levanta a tua mão. Se você tem uma vitória, levanta as tuas mãos. Deus habita no meio dos leões. Manifesta a tua glória nesse lugar, Deus. Manifesta a tua glória nesse lugar, Deus. Manifesta a tua glória nesse lugar, Senhor. Ó Pai, há pessoas com o coração duvidando aqui. Há pessoas com o coração duro. Há pessoas com o coração triste, amargurado e aflito. Senhor, faz aquilo que o remédio, o médico, o dinheiro, o homem não pode fazer. Toca nesse homem, toca nessa mulher, em nome do Senhor Jesus. Se você precisa de um toque do Senhor nesta noite, levanta uma das tuas mãos. Levanta, 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 levanta. Nós temos que se achegar ao trono de Deus com ousadia e com fé. Muitas vezes nos achegamos como derrotados, fracassados e como mendigos. E você não é mendigo, porque você é filho e filha de Deus, herdeiro de todas as promessas do Senhor. Para ti estão reservadas vitórias, bênçãos, restauração, restituição, cura, libertação e milagres. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Em nome de Jesus. Anjos do Senhor vão tocando um a um com a tua glória aqui, Deus. Nós precisamos da tua doce presença nesse lugar. Precisamos da manifestação da tua glória e do teu poder. Senhor, não é o homem que faz isso, mas é o nome de Jesus Cristo. Foi Ele que conquistou na cruz. E depois, quando foi até o inferno no Hades, e tirou das mãos de Satanás a chave da morte, nos deu o direito de dizer em nome do Senhor Jesus: recebe agora a tua bênção, a tua vitória, a tua libertação, a tua cura, a tua restauração, a tua restituição, a quebra de julgos, em nome do Senhor Jesus, a quebra de milhões de cadeias e de amarras hoje, espíritos imundos, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo um a um e ordeno que solte esta vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus para a tua vitória.
Os líderes disseram, por favor, esses homens e mulheres, vai ficar de pé ainda, meu querido, minha querida, por favor, a menos que você esteja muito cansado e impossibilitado de ficar de pé, mas se você puder, vir já para o corredor, né? Esses homens e mulheres tão preciosos, que se dedicam, que se esforçam, que se empenham, pessoas que têm se consagrado ao Senhor, aberto mão do tempo, do sono, aberto mão de tantas coisas para servir o Senhor. Eles merecem de nós pelo menos um mínimo reconhecimento e que oremos pela vida deles. Pode vir, em nome do Senhor Jesus, sobre eles. Abram os céus, as janelas dos céus, e venham todas as sortes de bênçãos físicas e espirituais. Em nome do Senhor Jesus, venha sabedoria, venha graça, venha autoridade, venha unção, venha ousadia, venha intrepidez, venha determinação, inconformismo com este mundo. Vem, Senhor, derrama uma porção maior de paixão por vidas, pelo reino de Deus. Em teu nome que nós pedimos, nos abençoamos, rogamos por cada um deles, ó Pai. Faz o que nós não podemos fazer em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ainda de pé, nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas eu quero que você receba uma palavra antes. Eu quero perguntar para você. Pode sentar, por favor. Quantos homens, e aí inclui as mulheres, carnais nós temos aqui? Carnais. Homens e mulheres espirituais. Amém? Não sei se você sabe, mas você é um espírito. A Bíblia fala que somos um espírito e temos uma alma e habitamos num corpo. Então, diga para a pessoa que está do teu lado. Você é, se for mulher, você diga, você é uma mulher espiritual. Se for um homem, você diga, você é um homem espiritual. E como andam as mulheres e os homens carnais em relação ao dízimo? Como eu andei no meu passado? Dízimo? Dinheiro para a igreja? Para o pastor? De jeito nenhum. Se eu der 10%, é menos 10% que eu tenho para eu usar para o meu deleite, para as minhas necessidades. E eu tinha um coração muito duro nessa área financeira. Eu não permitia o trabalhar de Deus e por isso eu era, a Bíblia fala dos espíritos cortadores, migradores, gafanhotos, ladrões e roubadores. São todos espíritos designados para atuar sobre a nossa vida financeira. E nós damos legalidade a eles para agirem nas nossas vidas quando quebramos princípios da palavra de Deus. E quando nós quebramos princípios da palavra de Deus? Quando temos um coração duro e não ofertamos na casa do Senhor e não devolvemos aquilo que é do Senhor por direito, os nossos dízimos. Isso pertence ao Senhor. O povo foi repreendido por Deus. Deus falou para eles: se voltem para mim. E o povo perguntou: Deus, mas quando foi que a gente se desviou, que o Senhor está pedindo para que nós voltemos para o Senhor? Ele diz: vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Mas se voltem para mim, e eu vou abrir, eu, Deus, Senhor dos exércitos, vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Vou derramar sobre vocês bênçãos, restauração e restituição, quando ouvires a voz do teu Deus e me obedecer. Então eu, com muita dureza, resolvi entregar meus dízimos. E eu lembro que nessa época foi no mês de fevereiro de um determinado ano, 88, 89, acho que foi 89, em que tinha uma promoção que estava presa não sei quantos meses, foi 10 meses, não saía, 8 meses. Foi entregar o dízimo, minha promoção foi liberada. Passado mais um mês, veio uma segunda promoção, uma atrás da outra, eu nem esperava a segunda promoção.
Se com o meu e o seu não dá, sem o seu então, ela ganhava mais do que eu. Não dá, não dá. E depois de muita conversa, muita sabedoria da minha esposa, eu concordei que ela parasse de trabalhar para cuidar dos nossos filhos. Aí ela recebe a rescisão dela e fala, eu vou dar o dízimo da rescisão. Eu falei, não, agora endoidou de vez. Eu falei, é um pouquinho que a gente tem que segurar, que a gente tem que amarrar, que a gente tem que, eu não sei o que. Mais uma vez, com toda a sabedoria, eu cedi meu coração. E ali Deus foi suprindo. Eu recebi uma nova promoção, um novo aumento. Os meus filhos hoje já estão criados, um com 27 anos, Felipe mais velho. E Deus abençoou, nos prosperou, tem cuidado e zelado de nós. No início, o que eu via como homem carnal é que nós iríamos passar lutas e dificuldades. E chegamos a passar um pouquinho, mas logo depois Deus soprou o vento de bênçãos. E as bênçãos começaram a me perseguir conforme diz a palavra de Deus. Se sou homem carnal, eu vou estar conectado e plugado no mundo físico. Eu vou me conectar ao mundo físico. Mas se sou homem espiritual, eu vou me conectar ao mundo espiritual e vou andar como homem espiritual que sou. E nesta igreja eu sei que tem homens e mulheres espirituais que obedecem à palavra do Senhor e têm recebido bênçãos por causa disso. Então você que é homem espiritual, para entregar o teu dízimo e tua oferta, fique de pé. Nós vamos entregar agora. Amém, os irmãos dos dízimos das ofertas. Eu sei que tem irmãos que já entregaram o culto passado dos outros. Estou pedindo para ficar de pé aqueles que vão entregar especificamente hoje. Mas eu sei que outros que ficaram sentados já entregaram os seus dízimos. São homens espirituais também. Amém? Pode vir para cá. Entrega. Lembrando que esta atitude é uma atitude de amor. É uma atitude de louvor ao Senhor. De gratidão. Hoje nós não teremos o nosso Paz News, houve um probleminha aí, mas nós temos o Du News, que vai dar um recado para nós. Por favor, cadê os cantinhos? Boa noite. Quero dar um recado para o pessoal da Rede Branca. Agora quero anunciar que do dia 15 a 18 de novembro nós teremos o acampamento da Rede Branca. As inscrições já estão abertas. Para não acontecer que no acampamento passado, que não havia mais inscrições porque já tinha se encerrado, nós começamos a abrir agora. Porém, no final do culto tem o pessoal com a bancada lá. Até o dia 7 do mês que vem, quem fizer a inscrição tem que apresentar a inscrição com 20% do valor do acampamento. E quanto que é o acampamento? Esse ano vai ser R$290. O local do acampamento é um local onde tem quadra coberta, piscina, lago, bastante verde, bem amplo o local. Sim, eu fui com o Bruno lá, um lugar maravilhoso. Então corra. Depois desse 20% você tem 6 parcelas de R$39 para acertar. Está tudo escrito na ficha. Então corra para pegar as suas fichas que as vagas são limitadas. Você que entrou nesse lugar hoje, pela primeira vez, a convite de alguém, ou talvez você veio pelo Espírito Santo que te trouxe aqui, fique de pé no seu lugar, sem qualquer constrangimento, sem vergonha. Por favor, não tenha vergonha, fique de pé, todas as pessoas. Você não vai levantar sozinho, pode reclamar. Aplaude o Senhor. Primeiro, queremos dizer para vocês todos, sem exceção, que vocês são muito bem-vindos aqui, muito queridos, né? Já fazemos
né, um novo convite para vocês voltarem, se assim desejarem, serão muito bem recebidos. Vocês são muito importantes para nós. Nós estamos distribuindo uma pequena ficha com os dados pessoais de vocês, que nós pedimos que vocês preencham e nos entreguem ao final do culto para uma equipe que fica lá atrás, chamada equipe de apoio. Eles estão de camisa branca e calça preta. E nesse formulário tem dados. Então nós queremos manter contato com você. Além do contato, tem pedido de oração. Nós queremos orar por você, orar e interceder pela sua causa. Não sei se você sabe, não, talvez não, mas os pastores se reúnem aqui todos os dias de manhã para orar pela igreja e pelos visitantes. Então você é visitante, vai receber também a nossa oração. Nós sempre dizemos a mesma coisa, mas é o que está no nosso coração. Se você faz parte já de uma igreja, veio apenas nos visitar, né? Seja bem-vindo. Mas, e se você está sem igreja, está procurando algum lugar para frequentar, venha fazer parte dessa família. Nós queremos te receber, cuidar de você com todo amor e todo carinho. Queremos que você faça parte desta família, família da Igreja da Paz. Amém? E uma forma de nós expressarmos o nosso carinho, o nosso amor por você é te abraçar. É a nossa forma. Você vai receber 10 abraços agora. Deus abençoe. Aleluia. Quantos estão com calor, digam amém. Pergunta para a pessoa do seu lado aí, está com calor, irmão? Glória a Deus. Esse calor não é por causa do fresco, viu? É o amor. Você que é tão caloroso, tão calorosa. Diga para a pessoa aí, olha, você é tão especial. Sua alegria me contagia, sua alegria me estimula. Dá um sorriso forte para ela. Como pode ter alegria pelo sorriso? Glória a Deus, queridos. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para falar conosco nessa noite, assim como já foi no primeiro culto, no segundo e agora no terceiro. Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça, colocar seu coração diante de Deus. Só que antes de você fazer isso, eu quero dar duas orientações. Como que você vai orar? Primeiro, você vai orar por você, para que o Espírito Santo ministre o seu coração, fale com a sua vida, fale com você, especificamente. E segundo, ore por mim, para que a palavra possa fluir através da minha vida aqui, que o Senhor possa dar graça. Amém? Então você vai orar por você e por mim, ok? Combinado? Então, curva sua cabeça, coloque o teu coração diante de Deus. Comece a orar agora em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós primeiramente te agradecemos. Fazemos parte, Senhor, desta igreja, fazemos parte, Senhor, do teu corpo, Senhor. Nós queremos pedir nesta hora a tua unção sobre as nossas vidas, Senhor, a tua presença nesse lugar, Pai. Senhor, nós agradecemos também, Pai, porque nós podemos te exaltar, te louvar, te engrandecer, Senhor, sem nenhuma restrição, Jesus. O Senhor nos dá essa condição, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Agora eu peço, Senhor, que a tua graça, o teu favor venha sobre a minha vida, Senhor, Pai, que possa fluir, Senhor Jesus, Pai, uma palavra, Senhor, uma palavra rema para a vida dos teus filhos, Senhor, que possa fluir uma palavra de vitória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos, Pai, toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, Senhor, que a tua
tua graça, Senhor, e o teu favor esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu não sei quanto a vocês, mas apesar de já ter ministrado em 2 cultos, a expectativa é interessante, a expectativa vai aumentando. À medida do primeiro, segundo, terceiro culto, a expectativa é maior. Eu estou com muita expectativa do que o Espírito Santo tem para falar conosco nesta noite. Não sei se você está com expectativa, mas se você não está, eu desafio, te encorajo a ter expectativa, deixar o calor de lado. O calor é psicológico, não é? Esse calor não esquece o calor agora, porque você não vai. Se você esquecer que está calor, vai ser bem diferente, amém? Queridos, essa palavra, na verdade, é uma palavra assim, nós já temos ministrado aqui sobre unidade, sobre submissão nesses dias, nessas últimas semanas, e eu quero dar continuidade nesse assunto, porém com um foco um pouquinho diferente. Então, no decorrer da ministração, nós vamos entender aí o foco que o Espírito Santo quer nos dar para essa palavra nessa noite, amém? Quantos de vocês já ouviram uma frase, ou até já disseram uma frase assim, fulano de tal perdeu a cabeça? Quantos já? Tal pessoa perdeu a cabeça? Eu acho que a grande maioria já falou, olha, tal pessoa perdeu a cabeça. Por exemplo, nós tivemos o julgamento do caso da menina lá, de 15 anos, Eloá, que morreu, e o rapaz foi julgado, enfim. Então, eu mesmo, já naquela ocasião, disse, esse rapaz perdeu a cabeça. E muitas vezes nós dizemos, tal pessoa perdeu a cabeça. Sempre que nós falamos isso, nós relacionamos esse fato de perder a cabeça com algo ruim. É impressionante, a pessoa bateu, um homem bateu na mulher, esse homem perdeu a cabeça, a mulher foi embora de casa, essa mulher perdeu a cabeça. Então, todas as vezes que nós falamos ou ouvimos essa frase, na maioria das vezes, está relacionado com algo ruim. Então, perder a cabeça significa que não é algo bom. Amém? Então, diga aí para a pessoa do seu lado, não perca a cabeça. Porque perder a cabeça não é bom. Tem alguns maridos que perdem a cabeça. De vez em quando eles dão um cartão de crédito e pagam de cheque para a mulher. Não perca a cabeça. Brincadeira. Não perca a cabeça. Eu creio que tanto a unidade quanto a submissão que nós temos ouvido falar aqui nessas últimas semanas, elas não podem acontecer fora de uma realidade. Que realidades são essas? Eu creio que essa realidade está pautada em cima de 2 colunas. A primeira coluna, nós vamos saber já, mas antes eu quero dizer algo para vocês. Nós, semana após semana, nós entramos nesse salão, nessa reunião, ou em casa, ou orando, ou no carro, e nós muitas vezes levantamos as nossas mãos e dizemos, Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus, Tu és tudo para mim. Quantas vezes nós declaramos isso orando? Quantas vezes nós declaramos aqui, mesmo hoje no louvor, nós declaramos várias vezes, Senhor, Tu és poderoso, o Senhor é o meu guia, o Senhor é a minha direção, o Senhor é o meu conselheiro. Agora, por que será que estas declarações fazem parte do nosso dia a dia? Por que será? Eu gostaria de pedir para que vocês abrissem as suas Bíblias em Efésios 4, verso 4. Primeiro que achar, diga amém. Nossa, já encontrou? Efésios 4, verso 4. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Todos encontraram. Diz assim, 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual de vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Eu creio que quando nós
fazemos essas declarações, na verdade nós estamos aqui em concordância com o que está escrito em Efésios, que há um só Deus, há um só Senhor. Por isso que nós dizemos: Senhor, o Senhor é tudo para nós. Em algum momento foi colocado isso nos nossos corações, e pela fé nós declaramos que o Senhor é o único Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso guia, é a nossa direção. E aqui Efésios nos dá essa base. E volta um pouquinho em Efésios 1:22. Efésios 1:22 diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cristo é o cabeça da igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Tanto Cristo como o corpo, é uma realidade, nós somos uma realidade. Porém, muitas vezes nós falamos de corpo de Cristo, mas isso fica muito vago às vezes. O que é o corpo de Cristo? E agora nós entendemos, em algumas ocasiões nós já ouvimos, que tem um cabeça nesse corpo. E o que eu quero dizer é o seguinte: nós, como igreja, somos o corpo. Cada um de nós aqui é um membro desse corpo. E este corpo tem um cabeça, que é Cristo. As duas colunas dessa realidade, uma delas eu quero dar o nome aqui, que a unidade começa pelo cabeça. Repitam comigo: a unidade começa pelo cabeça. Para que nós possamos viver 100%, queridos, essa unidade, para que nós possamos viver 100% debaixo dessa submissão, nós precisamos entender que existe um cabeça, que existe Cristo como cabeça. Se Cristo é o cabeça da igreja, automaticamente Ele é autoridade sobre a igreja, Ele é autoridade sobre as nossas vidas. Ele é autoridade sobre a liderança dessa igreja, Ele é autoridade sobre cada um de nós aqui. Cristo sendo o cabeça, Ele é autoridade sobre a vida do pastor Cooper, sobre a vida do pastor Eibe, dos pastores, líderes da igreja. Cristo é autoridade. Isso é muito importante nós entendermos. E é fato que não há, se nós estamos fora do corpo, se nós estamos caminhando sem que a cabeça nos direcione, queridos, nós não temos a cobertura, nós não temos essa autoridade. Eu quero dar um exemplo. A minha mão, de repente eu machuco essa mão aqui. O que acontece? Automaticamente a cabeça, o cérebro vai dar um comando. Para quem? Para outra mão. Ajuda a mão esquerda, porque ela está com problema. É automático isso. Não sei se vocês, quando se machucaram um dia, em alguma ocasião, é muito automático. De repente você machuca a perna, a sua mão já vai em direção à sua perna. Para quê? Para ajudar, para socorrer. Assim é o corpo de Cristo, queridos. Assim é o corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo, quando um membro tem um problema, quando um membro tem uma situação, quando um membro tem uma necessidade, o cabeça dá um comando. Membro tal precisa de ajuda. Membro tal precisa de apoio. Então, o cabeça, que é Cristo, nos dá uma direção. Dá a direção para um membro ajudar um outro membro do corpo. E eu creio que parece muito simples isso. A mão direita se machucou, a esquerda ajuda, um membro tem problema, o outro ajuda, parece muito simples. Mas por trás de tudo isso, queridos, há uma grande verdade, há um princípio poderoso. Eu não sei se você já parou para perguntar, por que será que o seu coração se motiva? Por que será que o nosso coração é motivado a se doar pelo reino de Deus? Por que será que nós fazemos tantos sacrifícios pelo reino de Deus? Queremos ajudar as pessoas, queremos que
que essas pessoas cresçam, queremos que essas pessoas prosperem, queremos que essas pessoas vivam o melhor de Deus, e nós nos doamos, nós nos colocamos à disposição das pessoas. Por que será que isso acontece? Porque de repente, quando alguém dentro da sua célula, ou dentro da igreja, ou mesmo um parente seu tem uma situação, tem um problema para ser resolvido, e você se levanta ali como o salvador da pátria, para ajudar aquela pessoa a resolver o problema. O que será que está por trás de tudo isso? Por que de repente a pessoa que entrou aqui hoje, pela primeira vez, nós dizemos que nós te amamos? Poxa, mas como pode uma pessoa amar a outra, nem conhece, primeira vez que ela entrou na igreja, você já está dizendo que ama? Caminha com a pessoa 2, 3, 4 semanas e já diz que ama. O que está por trás de tudo isso? Queridos, na verdade, o que determina esse movimento do corpo é o cabeça. E eu, por alguns anos, eu me perguntava, mas por que eu me dou tanto pelo reino de Deus, pelas vidas? Qual é o interesse que está por trás de tudo isso? Muitas vezes, queridos, não há interesse. Há um cabeça direcionando as nossas vidas, dizendo o que fazer e o que não fazer. Cristo determina, ajude, ajude. Cristo determina, faça, faça. E é o amor que motiva. O amor que Cristo coloca dentro dos nossos corações como cabeça, Ele coloca dentro dos nossos corações para que nós possamos ajudar um outro membro deste corpo. E isso é unidade, queridos. A unidade começa pelo cabeça. Essa é a primeira coluna. E a segunda coluna, se nós temos entendido que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja sendo o corpo de Cristo, tem Cristo como cabeça. Se tem o cabeça, tem o corpo. O que falta para que esse corpo, para que essa igreja funcione, avance, prospere em unidade, debaixo de submissão? O que falta para essa igreja? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João 5. 1 João 5:10. João 5:10. Diz assim: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amados, isso é maravilhoso. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida de Deus em cada um de nós faz com que esse corpo cresça, faz com que esse corpo se movimente, faz com que esse corpo se espalhe, faz com que esse corpo se preocupe, cada membro desse corpo se preocupe com o outro membro, se preocupe com o crescimento do corpo. A vida de Deus produz isso. E isso vem através do quê? Através daquilo que nós acreditamos. Quando nós cremos em Deus, isso acontece. Aqui começamos dizendo: quem crê no Filho de Deus. Então, quando nós cremos, nós passamos a ter vida no corpo de Cristo. Isso é tremendo, queridos. Agora, como será? Como é isso na prática? Quando Jesus foi para a cruz, quando Deus colocou Jesus na cruz para morrer por nós, Deus não disse assim: olha, Jesus, você vai morrer por metade das pessoas e a outra metade não. Jesus, você morrerá pelos pecados tais, esse, por esses pecados não. Queridos,
Não, na verdade, quando Jesus morreu, Ele morreu por todos nós, por toda a humanidade, incondicionalmente, não foi parcialmente, não foi metade, no pecado X eu morro, no pecado X eu não morro. Não, Ele pagou toda a nossa dívida. Isso pagou toda a nossa dívida, queridos. E para que nós possamos receber esta vida, nós precisamos estar ligados a Cristo completamente. Não dá para nós estarmos ligados por um dia, no outro dia, não. Se eu pegar esse dedo e dizer para esse dedo, olha, eu acho esse dedo feio, ele é feio mesmo, não é bonito, vou colocar ele aqui por uns dias e falar, fica aí, vai no salão, dá uma trabalhada, depois você volta para a minha mão. Não dá. Se eu colocar o dedo aqui, o que vai acontecer? O dedo vai morrer. O dedo morre, não tem como, ele não vai ter vida. Então não dá para ser parcial. Nós precisamos entender que fazemos parte de um corpo e somos membros desse corpo, mas não é parcialmente, queridos. Não é parcialmente. Quando nós recebemos Cristo pela conversão, nós nos convertemos, recebemos Cristo, recebemos a vida de Deus, mas esta vida não nos habilita a fazer dela o que nós quisermos. Até o momento que nós decidimos servir a Cristo, nós não tínhamos um cabeça, e nós fazíamos da nossa vida aquilo que nós queríamos. Eu andava como eu queria, eu fazia o que eu queria. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, Ele passou a ser o cabeça. E como cabeça, eu não posso mais ter as atitudes que eu tinha, fazer o que eu bem entendo com a minha vida, com o meu corpo. Eu não posso mais, como membro do corpo de Cristo, eu não posso mais, de repente, como membro do corpo de Cristo, eu recebo uma instrução da minha liderança. Até então, antes de aceitar Jesus, se alguém falasse, eu poderia aceitar a ordem, o comando ou não. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, Cristo é o cabeça. E quando a minha liderança, quando alguém me dá uma instrução, essa instrução está vindo do cabeça que é Cristo e vai chegar em mim. E eu não tenho mais, puxa, mas eu não posso nem dizer não. Não pode. Por quê? Porque na verdade agora nós temos um cabeça, que é Cristo. Cristo é que direciona as nossas vidas. Ou seja, receber Jesus, receber vida, é mais ou menos assim. Eu pego esse aparelho aqui e dou para alguém. Você está recebendo. Você pode fazer dele o que você quiser. É seu. Agora, quando nós recebemos Cristo como cabeça, nós não podemos fazer das nossas vidas o que nós bem queremos, bem entendemos, amados. Não dá. Porque tem um comandante. Como é isso na prática? Existem pessoas que, ora, elas estão bem, aceitam o Evangelho, querem crescer, querem prosperar, vamos multiplicar as células, vamos avançar. Existem pessoas que estão felizes, nossa, agora vai, nós vamos romper, vai acontecer, vai isso e tal, e a pessoa está motivada, animada, vibrando com tudo que está acontecendo, mas de repente, do nada, sem mais e sem menos, essa pessoa resolve desanimar, desistir. Aquela pessoa que era tão submissa à liderança, aquela pessoa que era um membro, aquela pessoa que participava, que era ativo no corpo, de repente ela resolve não mais ser a mesma pessoa, começa a desanimar, começa a desmotivar, começa a ficar fria, não quer mais participar do corpo, não quer mais estar no corpo. E o que vai acontecer com uma pessoa quando ela começa a desanimar, quando ela começa a se desmotivar e não querer mais participar do corpo? Qual é o risco que essa pessoa corre, amados? De morrer. De morrer, porque nós lemos aqui que não há vida
fora do corpo, só a vida dentro do corpo. Por isso que muitas vezes nós vemos as pessoas andando que ainda não conhecem a Deus. Eu vejo muitas pessoas, nós olhamos para as pessoas que estão apáticas, tristes, cabisbaixas, sem vida. Mas por que elas estão sem vida? Porque elas não fazem parte do corpo, elas não têm Cristo como cabeça. Muitos de nós aqui, antes de termos Cristo como cabeça, como nós vivíamos? Em depressão, angustiados, desanimados, desmotivados. Agora, como pode? A pessoa de repente se rebela. Não me submeto mais. Isso aí eu não aceito mais. De repente, do nada ela se levanta em contradição com a liderança, em contradição. Os filhos muitas vezes, de repente se levantam, porque muitas vezes os filhos acham que os pais não são líderes, mas os pais são líderes dos filhos. E os filhos se levantam, não, mas pai, o filho que é tão obediente, agora ele não quer mais obedecer. De repente, do nada, ele resolve não obedecer. Queridos, eu creio que isso ocorre quando a pessoa, por algum motivo, em algum momento da vida dela, ela deixou de estar ligado na cabeça. Em algum momento, algum motivo, algo levou essa pessoa ela não está mais ligada à cabeça, ela até faz parte do corpo. E tem muitas pessoas que fazem parte aqui do corpo, mas não permitem que Cristo seja o cabeça delas. Não permitam que o Espírito Santo direcione a vida delas. Muitas vezes acontece isso. É meio que aquela pessoa que vive com o corpo e com a cabeça, mas como se não tivesse cabeça. Literalmente é uma pessoa sem cabeça. E sem cabeça, queridos, é morte. Agora, o risco que nós corremos quando nós temos Cristo como cabeça, o risco que nós corremos quando nós saímos desse corpo, qual é? De termos um outro cabeça em nossas vidas. E quem é este outro cabeça? É o inimigo. É aquela voz que te traz desânimo. É aquela voz que fala, não precisa mais se submeter. É aquela voz que fala, não precisa todos os dias você orar. É aquela voz que diz, não é bem assim, não precisa de tudo isso. E o inimigo começa a ser o nosso cabeça. Não é bem assim, não é isso. Nós precisamos entender que nós fazemos parte desse corpo. Nós somos membros desse corpo. Não importa, esse dedinho, ele é importantíssimo para o corpo. A minha mão é importante para o corpo. Não importa qual é a condição que você se encontra hoje, não importa. Mas o que importa é que você é um membro do corpo. E como membro do corpo, você faz falta neste corpo. O cabeça determina e nós precisamos obedecer o que ele determina. Essas duas colunas são a realidade. Agora, como estabelecer a base nessas duas colunas, para que essas colunas não venham quebrar, não venham se rachar? Então a primeira coluna é ter Cristo como cabeça, e a segunda coluna é nós termos vida através do cabeça, através de Cristo, através de Deus. E eu quero dizer aqui que obedecer à autoridade do cabeça é a primeira base dessa coluna. Uma vez que você compreende que Cristo é o cabeça, que você faz parte do corpo, que você é um membro do corpo, é muito importante que nós tenhamos claro em nossos corações que não há vida fora do corpo. Não se iluda, nós não podemos nos iludir de que se nós ficarmos um dia, 2 dias, um mês fora do corpo, nós continuaremos os mesmos, queridos. Não continuaremos. Se nós ficarmos meses sem ser acompanhados, sem ser discipulados,
nós continuaremos os mesmos? Não continuaremos. O discipulado, o acompanhamento, o pastoreamento faz parte desse processo. É o alimento do corpo, é o sustento do corpo. E outra coisa importante, o corpo só terá condições de se movimentar se tiver em unidade. Se eu tenho aqui um carne, osso, duas pernas, se uma está machucada eu não consigo, se estiver machucada eu não vou conseguir chegar lá na frente, na saída, da mesma forma que se eu estivesse com as duas. Então o projeto que Deus tem para as nossas vidas, o projeto que Deus tem para a nossa igreja, o projeto que Deus tem para nós, como membros desse corpo, é muito grande. E o que vai determinar a velocidade e o tempo que nós chegaremos no nosso alvo, no nosso propósito, no nosso objetivo, é a unidade do corpo. Se o corpo não estiver bem, unido, focado, nós podemos até chegar, mas vai ser um pouquinho mais difícil. Então, todos nós somos importantes. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é um membro do corpo de Cristo, importante. Não fique fora, senão você morre. Não fique de fora, senão você morre. Morre mesmo, viu? Diga assim para ela, morre mesmo, viu? Agora, nós podemos, muitas vezes, queridos, nós temos projetos. Por exemplo, nós alugamos um prédio em Carapicuíba. Em nome de Jesus, até o meio do ano nós teremos uma igreja em Carapicuíba. Glória a Deus, queridos. Aplausos por isso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha, eu quero dizer que essa conquista de Carapicuíba não é uma conquista do pastor Huber, não é uma conquista do pessoal de Carapicuíba, é uma conquista do corpo de Cristo. Se sinta parte disso, se sinta parte. Agora você, olha, pode dizer, nós teremos mais uma igreja da paz em Carapicuíba. Você faz parte disso, querido, você faz parte, não importa qual é a sua posição, você faz parte desse corpo. Somos um só, somos um só corpo. E nós oramos para Deus nos dar a direção. Há tantos anos que estamos orando, e Deus nos deu a direção de nós irmos lá para Carapicuíba. Mas, queridos, quem determinou se nós íamos ou se não íamos? Foi o pastor Gumer, foi o pastor Bruno, de uma certa forma sim, mas quem decidiu de fato não fomos nós. Quem decidiu de fato o tempo de nós irmos, o tempo, e nós estamos lá para inaugurar até o meio do ano. Se o cabeça, que é Cristo, que determinou que era tempo de nós irmos para lá, resolver falar, é tempo de não ir, nós não vamos. Ah, mas poxa, como é que pode? Vocês alugaram, agora vocês não vão mais. Não, a questão não é que nós alugamos, é que o Espírito Santo dirigiu, o cabeça liberou. É Cristo que autoriza, e é Cristo que desautoriza, queridos. Não é a nossa decisão, a decisão de fazer ou de acontecer, não. A nossa vida é pautada com o nosso relacionamento com Deus. Então, se o cabeça determinar que é tempo, se não, não. Eu lembro quando nós estávamos para vir para Barueri, estávamos lá no alto. Quantos eram lá do alto? Bastante gente, né? Quantos eram lá do alto? Então, nós decidimos vir para cá, e humanamente falando, financeiramente falando, não tínhamos condição. Quanto nós tínhamos no caixa? Zero. Para esse fim, zero. Mas nós oramos, nos colocamos em jejum, e o Espírito Santo dirigiu, e o cabeça determinou, é tempo de ir para Barueri. E nós temos visto que Deus tem feito, a igreja tem crescido, tem prosperado, e isso é só o começo em nome de Jesus, amém? Nós vamos prosperar muito mais, mas quem determina os nossos passos como igreja, queridos, é o cabeça, é Cristo. Outra coisa que acontece muitas vezes, quantos de nós temos desejos, vontades, muitas vezes desejos que são incompatíveis
compatíveis com aquilo que o cabeça pensa. Por exemplo, os jovens, quantos jovens que se convertem aqui na frente, até o momento de se converter, vieram para a igreja, bebiam, usavam drogas, fumavam, se prostituíam, faziam N coisas, se converteram, aceitaram Jesus, receberam Jesus, mas no outro dia, o desejo de se prostituir volta, o desejo de beber volta. Quantas vezes maridos que tem a sua mulher, casou com uma mulher preparada por Deus, mas de repente aquela mulher que era a flor do jardim dele não é mais, e agora passa a ser uma outra do outro jardim, um cravo. Ele olha para o cravo e acha que o cravo é a flor que ele precisa. Desejo de repente deixar a esposa e viver com outra mulher. Quantos jovens têm desejo, muitas vezes tinham um padrão de namoro, e nós aqui pregamos diferente disso. Quantos jovens têm desejo de ficar com uma, o homem e a menina quer ficar com uma, ficar com outra, ficar, ou as meninas, enfim, desejos, de repente passa na sua cabeça o desejo de desistir de tudo, entregar tudo, falar: está aqui as suas células, pastor, na verdade eu nem aceito, porque as células não são minhas, as células é do cabeça, você tem que entregar para ele, não pode entregar para mim, nem para o Google, nem para mim, não pode, nós temos que entregar para Deus. Não, está aqui. Quantas vezes passa esse desejo em nossas vidas de desistir, de abandonar tudo? Filhos querendo mudar, sair de casa, deixar o pai, desejos. Mas por que acontece esses desejos dentro do nosso coração? Por que esses desejos, eles ardem dentro de nós? Muitas vezes o Espírito Santo dirige, dá uma palavra através da liderança, através do discipulador, através de alguém, porém existe uma palavrinha com 3 letras, e diz assim: mas não é bem por aí. Olha, eu só uma escorregadinha, não tem problema. Eu obedeço os meus pais. Olha, eu arrumo meu quarto todos os dias, de segunda a sexta, mas sábado e domingo não dá. Meu pai pede para eu, minha mãe pede para eu arrumar, mas eu não arrumo. Não, é desobediência. Não, você não está em unidade com a sua liderança, que é o seu filho, que nesse caso é o pai. Ah, mas é só uma escorregadinha, mas é só uma. Queridos, quando nós temos um cabeça sobre as nossas vidas, nós não temos o direito de dizer mais. A nossa vida agora é governada por Cristo. As nossas atitudes é governada pelo Senhor. Os nossos passos são governados pelo Senhor. Lá fora, quando nós não submetemos a um superior, nós somos chamados de insubordinados. Eu trabalho numa empresa, de vez em quando chega lá uns comandos para eu assinar, vai ser demitido porque insubordinação. Mas por quê? Não obedeceu a ordem. E eu tenho que assinar lá e ele vai ser demitido. Mas dentro do corpo de Cristo, queridos, nós não vamos ser chamados de insubordinados, porque nós nem teremos essas condições. Nós não temos esse direito de não ouvir a voz do cabeça, não ouvir a voz de Deus. A questão fundamental é que muitas vezes o nosso corpo quer agir diferente do que o cabeça pensa. Nosso corpo muitas vezes quer fazer algo que a cabeça não está querendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todos conhecem o Ronaldo Fenômeno, um grande jogador de futebol. Parou de jogar futebol. Por quê? Ele estava meio obeso, meio gordinho. E o corpo dele não respondia mais aquilo que a cabeça dele pensava. Ele é um homem inteligente, criativo, sabe jogar futebol, mas não respondia mais. Ele pensava em fazer o gol, chutar, driblar, mas o corpo não respondia. Quantas vezes nós
estamos assim, muitas vezes, querendo fazer algo que não está compatível com Cristo, com o cabeça, com o nosso cabeça, com o cabeça do corpo. Muitas vezes acontece isso. E aí, nesse exemplo do Ronaldo, assim, com todo respeito à imagem do Ronaldo, mas muitas vezes as nossas vidas, queridos, nós estamos como o Ronaldo, obesos espiritualmente, pensando em fazer algo, mas esse algo não é compatível com aquilo que o cabeça determina. Não é compatível com aquilo que Cristo determina nas nossas vidas. E muitas vezes Deus coloca um discipulador para falar: querido, não vá por aqui, não faça assim, faça dessa forma. Coloca um líder, um pastor para direcionar a sua vida, mas mesmo assim, o corpo quer fazer algo que o cabeça não está autorizando. Outro ponto importante é nós reconhecermos o Senhor como o Senhor. Reconhecer o Senhor como o Senhor. Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus. E antes dele conhecer Jesus, muito antes dele saber quem Jesus era, ele disse assim: quem és tu, Senhor? O que Paulo estava dizendo ali? Antes ainda de conhecer Jesus, Paulo estava reconhecendo Cristo como Senhor. Queridos, é importante nós entendermos o senhorio de Jesus em nossas vidas. E como que nós entendemos ou até identificamos qual é o termômetro, como mede, como nós medimos se nós estamos reconhecendo o Senhor como Senhor? Nós cantamos aqui todas as semanas, levantamos as nossas mãos e dizemos: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Jesus. Mas nós precisamos, queridos, fazer uma avaliação se de fato essa declaração está compatível com aquilo que nós estamos vivendo. Como isso ocorre, queridos? Será que as ordens que Jesus tem nos dado, nós temos seguido? E muitas vezes essas ordens, essas orientações do nosso cabeça, do nosso pai, do nosso mestre, virá de duas formas: ou por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos constrange. Quantas vezes nós estamos com o nosso corpo para fazer algo errado, algo que é incompatível com a vontade de Deus? Nós estamos prontos para fazer, mas o Espírito Santo vem e nos dá o escape. O Espírito Santo vem falar: não é por aqui, não faça assim, não faça assado, vai por aqui. Quantas vezes isso acontece? Esse é um meio de nós identificarmos se nós estamos, se ao levantar as nossas mãos e abrir as nossas bocas, de fato, para reconhecer que o Senhor é o nosso Senhor, é verdade. E o outro fator é por intermédio da nossa liderança, das pessoas que estão sobre nós, os nossos pais, os nossos pastores, os nossos supervisores, os nossos discipuladores, os nossos chefes. Nós não podemos dizer que nós reconhecemos o Senhor como o Senhor das nossas vidas se nós desobedecemos ou andamos em insubmissão com o Espírito Santo ou desobedecemos os nossos líderes. Não, queridos. Nós só podemos dizer e comprovar que Cristo é o nosso Senhor através do quê? Através das nossas atitudes. Através de quando o meu líder, de repente meu líder chega, olha, precisa chegar 3 da tarde em tal lugar, mas ele chegou 4:30. Mas porque ele chegou 4:30, eu vou questionar o meu líder? Não. Eu cheguei 3 da tarde, ele chegou 4:30. Não, isso o cabeça vai determinar, é ele de Deus. Eu cheguei no horário. É importante nós entendermos.
Quando nós estamos ligados à cabeça, queridos, nós crescemos em tudo. Em tudo. A unidade começa pelo cabeça. Eu não sei quantos estão com as Bíblias abertas aí em Efésios. Se não está, abre novamente Efésios 4:15. Efésios 4:15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Deus, queridos. Aqui Efésios fala que o corpo bem ajustado, bem consolidado, cooperando em amor, o que acontece? Produz crescimento. Se nós entendermos que Deus tem para nós é grandioso, e se nós desejarmos que isso aconteça, o que nós temos que fazer? Qual é o nosso papel, amados? É nós aceitarmos, é nós nos unirmos, é nós nos colocarmos à disposição, cooperar um com o outro. E cooperar um com o outro, o que é? De repente eu tenho aqui uma situação com o meu irmão aqui, ele não é meu líder, mas ele precisa de algo. O que eu vou fazer? Eu vou cooperar com ele, para que o corpo cresça. Ah não, mas você não é meu líder, então eu não vou cooperar com você. Não. Nós somos membros de um mesmo corpo, nós precisamos cooperar uns com os outros. A questão, muitas vezes, que impede isso de acontecer, é que nós, ou estamos em um extremo, ou estamos em outro extremo. O primeiro extremo é que nós temos relacionamento com cabeça, saudável, relacionamento bom. E o outro extremo é que nós temos dificuldade em nos relacionar com os membros desse corpo. Eu não posso, como eu falei, que eu não posso bater na outra mão. Eu não posso, uma mão tem que andar em unidade com a outra mão. Uma vai ajudar a outra a carregar um peso, vai dividir o peso. Mas muitas vezes nós temos um bom relacionamento com Cristo, com cabeça, mas negligenciamos o relacionamento com as pessoas. Ou invertemos isso, temos um bom relacionamento com as pessoas e negligenciamos o relacionamento com Cristo, com o cabeça. Se nós negligenciarmos uma das pontas, nós estamos vivendo em desunidade. Nós não estamos vivendo debaixo da cobertura do corpo de Cristo, debaixo da cobertura do cabeça, para que nós possamos ter êxito em todas as áreas, para que nós possamos crescer em tudo, como diz aqui em Efésios. Nós precisamos ter bom relacionamento com as pessoas e ter bom relacionamento com o cabeça. Isso é fundamental, queridos. O grande segredo é que, se não há desentendimento com Cristo e não há desentendimento com o cabeça, não há restrição para o nosso crescimento, queridos. Não há restrição para o avanço em todas as áreas das nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos que quando nós estamos em unidade com o membro do corpo, em unidade com o cabeça, o crescimento é só no âmbito de igreja, no âmbito ministerial. Não. Muito pelo contrário, quando nós vivemos debaixo dessa cobertura, todas as áreas das nossas vidas, todas as áreas são beneficiadas, todas, queridos, todas as áreas. E é interessante que eu sou diferente de vocês. Cada um de nós aqui somos diferentes uns dos outros. Eu gosto de churrasco, de repente você não gosta. Eu gosto de suco de maracujá e você gosta de suco de laranja. Você gosta de praia, eu gosto de campo. Eu gosto de futebol, você de vôlei. Enfim, você gosta de dormir, eu gosto de ficar acordado. Nós somos diferentes uns dos outros. Eu tenho uma casa em um lugar, você tem outro.
Você tem um tipo de cabelo, tem outro que é assim, vai. Quer dizer, eu nem tenho muito cabelo, né? Não é para falar que tenho. Então, o que acontece? Nós somos diferentes uns dos outros. Mas não importa se esse dedinho, ele é mais fraco do que a minha perna. Não importa quem é a cabeça desse dedinho. Aqui, a mesma cabeça do dedinho é a mesma cabeça da perna. A mesma, o nosso cabeça é o mesmo. O meu cabeça, que é Cristo, é o mesmo o seu. Mas mesmo tendo gostos diferentes, fazendo coisas diferentes, morando em lugares diferentes. Não importa se você tem R$1 milhão na sua conta corrente, e não importa se você está com a conta negativa, o mesmo cabeça é Jesus Cristo. Isso é tremendo, isso é unidade, queridos. Agora, o que nos cabe é deixar o amor incondicional, o amor de Cristo, através dos membros do corpo, ser transmitido. Isso nos cabe. É deixar que Cristo tome as decisões por nós. É entender que nós não devemos mais tomar as decisões baseado naquilo que nós gostamos, ou do que nós não gostamos. Mas entender, eu tenho cabeça, eu tenho Cristo, eu faço parte de um corpo, eu sou membro de um corpo. Eu não posso mais tomar as decisões que vão afetar o outro membro, que vão machucar o outro membro, que vão machucar. Eu não posso mais ir contra aquilo que o cabeça determina para a minha vida. Mas tudo isso nos torna sem liberdade. Agora eu não posso mais fazer nada. Queridos, muito pelo contrário. Está debaixo da cobertura da igreja, está inserido no corpo de Cristo, ser um membro ativo desse corpo. Sabe o que acontece? Nós somos protegidos. A igreja nos protege. Porque o que vai acontecer? A partir do momento que você está inserido no corpo de Cristo, você vai ter uma pessoa para te ajudar, vai ter um discipulador, vai ter um pastor, vai ter um líder para te acompanhar, falar, vai por aqui, vai assim, vai assado. Mas você vai ter muito mais liberdade do que antes. Porque quando nós temos, é mais ou menos assim, eu trabalho numa empresa e tenho um dono lá. Então eu tenho que tomar uma decisão. Se esse dono, ele validar, ele endossar essa decisão, é muito mais fácil. A decisão não é minha, a decisão está endossada pelo dono da empresa. No corpo de Cristo é a mesma coisa. Quando nós fazemos algo endossado pelo cabeça, queridos, não há nada que nos acuse, não há nada que nos incomode, não há nada. Isso traz crescimento, queridos. Eu vou pedir para todos nós ficarmos em pé. E eu quero dizer que nós temos diante dessa palavra, uma palavra bem simples, mas muito importante. Nós podemos fazer duas coisas. Primeiro, ouvir e aceitar e dar passos para mudar, ou ouvir e não aceitar. Essa é uma decisão sua. Mas eu gostaria que, antes da decisão, todos nós pudéssemos avaliar que a nossa decisão vai refletir em outro membro, que a nossa decisão vai refletir no corpo de Cristo, que a nossa decisão vai afetar o cabeça. E se nós estamos ligados a Cristo, queridos, todas as nossas decisões serão decisões boas, serão decisões pautadas com base naquilo que Cristo é nas nossas vidas. Não importa qual é a sua posição dentro desse corpo, o que importa, querida, é que você é importante para Jesus, que você é importante para Deus, e que juntos, unidos, em submissão ao cabeça, nós atingiremos o nosso alvo,
nós cresceremos em tudo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloca o teu coração diante de Deus. Continue com seus olhos fechados. Continue declarando que nós queremos coroar o nosso Senhor, coroar o nosso cabeça. Aleluia! Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso cabeça, Senhor. Fazemos parte de um corpo, somos membros desse corpo. Obrigado, Deus. Aleluia! Aleluia, queridos. Eu quero, não dá para nós falarmos de corpo de Cristo e sairmos aqui sem dar oportunidade para você que de repente até hoje tem tentado decidir a sua vida, conduzir a sua vida sozinho, sozinha. Até aqui você tem tentado caminhar, talvez por muitos momentos você se sentiu como sem cabeça mesmo, totalmente sem vontade de continuar, sem vontade de viver. Eu quero te encorajar a decidir mudar de vida, a decidir ter um cabeça a partir de hoje, alguém que vai direcionar as suas decisões, alguém que vai ser autoridade na sua vida, que vai te guardar, te cobrir, te sustentar. Se você deseja fazer parte desse corpo e ter vida através desse corpo, levanta suas mãos onde você está, querido. Ergue suas mãos do alto.
eu vou pedir para você dar mais um passo. Os conselheiros, as pessoas que estiverem do lado, puderem ajudar essa pessoa a vir aqui para frente. Quero orar com você. Eu quero ministrar na sua vida. E eu quero insistir que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. E até hoje não encontramos respostas para as nossas decisões. Mas a partir de hoje, querido, querida, você terá um cabeça, alguém que vai sustentar as suas decisões, alguém que vai te proteger, alguém que vai te guardar. Sai do teu lugar, vem para frente. Não fique com vergonha, não fique com medo. Eu creio que é tempo de você andar em novidade de vida. É tempo de você viver o melhor de Deus aqui nesta terra. É tempo de você deixar de ser uma pessoa sem cabeça, para ter uma cabeça que dirige a sua vida, que determina o seu futuro, que determina os seus passos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, queridos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Enquanto eles vão ministrar aqui mais um trechinho dessa música, eu gostaria que todos nós ficássemos em oração. Coloca teu coração diante de Deus. Obrigado, Jesus. Nós te coroamos, Rei. Obrigado, 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 Jesus. Para vocês que esta decisão não é mais uma decisão, não é a decisão qualquer, é a decisão. E você decide andar em conformidade com o corpo de Cristo. Você decide que a partir de hoje você não vai ser mais uma pessoa andando à deriva, andando sem destino, não. Mas a partir de hoje você tem um cabeça, você tem Cristo como cabeça. Mais do que isso, você tem o corpo à sua disposição. E a partir de agora, meu querido e minha querida, você fará parte, você é um dos membros desse corpo. E você tem a mesma importância de uma pessoa que tem 30 anos de igreja. Você tem a mesma importância. Você não é diferente, melhor ou pior. Nós somos todos iguais e temos um único cabeça. Amém? Vou pedir para vocês repetirem comigo essa oração. Repita comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por este dia, por este momento, por esta oportunidade que o Senhor me dá. Senhor, eu te peço perdão por ter tomado tantas decisões difíceis, sozinho, sozinha,
Mas a partir de hoje, Senhor, eu tenho um Senhor como meu Senhor, como meu cabeça. E a partir de hoje, todas as minhas decisões serão baseadas no cabeça. Eu quero fazer parte desse corpo e te servir, Senhor, inteiramente, todos os dias da minha vida. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero dizer que vocês são privilegiados. Deus tem um plano na vida de cada um de vocês aqui. E eu quero dizer que, como corpo de Cristo, nós queremos ajudá-los, nós queremos acompanhá-los. E para isso existem 3 passinhos importantes. O primeiro, não deixem de orar, não deixem de ler a Bíblia. Isso é importante. Vocês receberão um livrinho simples, pequeno, mas com grandes verdades aqui hoje. Outro passo importante: não pense em nenhum momento ficar fora desse corpo. Faça parte dos nossos cultos de celebração, faça parte da célula. Com certeza tem uma célula próxima de você. E por último, para que nós possamos ajudá-los como membros desse corpo que vocês são agora, vocês precisam nos ajudar. Nós temos aqui pessoas que vão acompanhar, discipuladores que vão acompanhar a vida de vocês, mas para isso vocês precisam deixar ser cuidados. Então, já se insira numa célula e fala: eu preciso de alguém, eu preciso de um outro membro para ajudar a minha vida, para me ajudar a caminhar nessa nova decisão. E vocês não estão sozinhos. Amém? Vocês fazem parte de um corpo que vai ajudar vocês todos os dias. E eu gostaria de pedir para vocês se virar e conhecer essa família, esse corpo maravilhoso. Enquanto eles vão para a sala aqui de consolidação, eu vou pedir para nós fecharmos o corredor. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela: você é importante. Você é um membro do corpo. Você é membro importante. Não fique fora desse corpo. Tenha Cristo como cabeça. Declara aí para a pessoa do seu lado. Tenha Cristo como cabeça. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar. Eu gostaria de pedir para que vocês, todos nós, repetíssemos essa oração. Diga assim: ó Senhor, Tu és minha cabeça. Eu não tenho direito de decidir nada. Nem tenho autoridade de fazer qualquer escolha por mim mesmo. Liberte-me de tentar ser a cabeça. Ensine-me a aprender a aceitar a ordem de Deus. Seja por intermédio do Espírito Santo ou através dos meus líderes. Aleluia, queridos. Vocês são uma bênção. Deus abençoe a vida de vocês. Uma semana de vitória.